moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Semana Futuro Agora é Live, não dava para chegar no terceiro dia e não fazer mais nada, né? A gente tá todo dia aqui, cada dia a gente trata de um assunto, e já que o Jason não tinha providenciado sonoplastia nos primeiros dias, a gente começa o terceiro dia de evento com música, e minha câmera completamente sem foco. Ó, fiquei completamente sem foco. Eu vou sair até e voltar. Fábio, explica o que é evento 100% remoto, que eu volto em um segundo. Vai lá. Boa noite a todos. Obrigado por estarem com a gente aí nesse nosso terceiro dia de evento especial que compõe essa semana de programação do Futuro Agora é Live. Acho que o João voltou agora com foco, se eu não me engano, hein? Algum ou foco. Não? Algum foco ou pouco foco. Nossa, hoje tá terrível o foco. Bom, o assunto de hoje é... Volta você, João, por favor. Hoje a gente tem live 100% remota, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Hoje, inclusive, live 100% remota com o nosso próprio piloto da nave ao vivo com a gente. A metalinguagem da metalinguagem, né, Jason? Você que só estava aparecendo de costas, hoje Verdade. Você está ao vivo, hein? Hoje eu estou em vivo, né? Aqui, ao vivo também. Umas câmeras também que estão remotas pra gente. Uma câmera com foco tão ruim quanto a minha, olha só. Quanto? Esse é o desafio das pessoas que estão em casa, né? A gente está vivenciando isso, né? As pessoas em casa sem foco, muitas vezes sem ligar o áudio, muitas vezes sem internet. E sem fechar a porta do Master atrás de você. Cuidado aí, não deixa a porta aberta não, que pode fugir alguém durante a live. Eu já vi coisas bizarras nos bastidores de live remota que as pessoas estão nas suas casas, assim. Ô, Jason, eu lembrei de uma história, mas vamos deixar lá para o fim. Eu lembrei de uma história sensacional que envolve... vou fazer tipo o Léo Dias agora. Tem uma história envolvendo um apresentador da Globo, mas eu vou revelar só no finalzinho. Talvez vocês lembrem dessa história do apresentador da Globo e o que aconteceu no fundo da live dele. Mas eu vou deixar essa para o final, porque aí você fica até o fim nessa edição do Futuro Agora é Live sobre evento remoto. Ô, Chiarato, você tá usando essa roupa aí desde ontem? Conta aí pra gente. Opa, boa noite. Não, essa daqui eu tô usando desde a hora do almoço, viu? Que hoje foi um clima aqui em São Paulo meio quente, né? Diferente de ontem, tá um pouquinho mais quente. Então, eu resolvi colocar essa blusa aqui. Eu não queria contar para vocês, mas eu, como estou no meio do mato, como diz o Fábio, aqui está fazendo um frio danado. Chega às 6 horas da tarde, o sol some, e eu estou parecendo hoje uma velhinha de Taubaté. Eu estou com um cobertor nas minhas coxas, porque senão eu ia morrer de frio aqui. Ontem eu ficava tremendo de frio, hoje eu me garanti. Hoje eu tenho um pequeno cobertor aqui. Só para lembrar, como disse o Fábio, é a semana o Futuro Agora é Live, né? Então, segunda-feira... primeiro dia de evento, a gente falou sobre eventos digitais e híbridos e contou um pouco da diferença entre eles, né, de o que é um evento digital, o que é um evento híbrido. No segundo dia, ontem, a gente conversou um pouco sobre eventos esportivos remotos, contamos umas boas histórias com o Cleiton Simões. Na segunda-feira, a Aline Isidoro ajudou a gente a contar aqui as histórias. E hoje a gente resolveu convidar o Jason, e não é por acaso que o Jason está aqui, né? Além de operar essa live em formato 100% remoto, e aí a gente vai mostrar para vocês um pouco dessa lógica dos bastidores, que Arato também montou aí alguns fluxogramas, ele que adora um fluxograma, para explicar tecnicamente o que significa isso, e as lives 100% remotas que viraram o principal formato desde o início da pandemia. Porque antes da pandemia, quase que 90% dos trabalhos de transmissão ao vivo aconteciam presenciais, né? Aconteciam com pessoas, cinegrafistas, diretores de TV, equipe técnica, operador de áudio, tudo em loco. No momento em que você não pode mais aglomerar, obviamente continuam tendo eventos digitais e híbridos, como a gente falou no primeiro dia do evento, seguindo uma pancada de protocolos sanitários e de testagens, algo que não tinha antes, mas ainda assim com uma limitação grande de circulação de pessoas. Mesmo com a testagem, mesmo com os dos EPIs, se evita colocar muita gente num espaço fechado e confinado como um estúdio, por exemplo. Mas as lives 100% remotas, diferente disso, a gente não precisa colocar ninguém em contato com ninguém.
Eu estou na minha casa, o Fábio está na casa dele, o Henrique está na sua própria casa, e o Jason só está no nosso master porque alguém precisava colocar a gente no ar. Ainda que a gente saiba que hoje em dia na nuvem, até isso poderia estar entrando ao vivo à distância, né? Depois a gente pode entrar um pouco nisso sobre o futuro das lives remotas, até mesmo sem alguém presente em algo físico. Agora, Chiarato, acho que você podia contar um pouco para a gente, antes da gente entrar em alguns cases e contar algumas histórias aqui, você podia explicar um pouco o que tecnicamente acontece quando a gente faz uma live remota parecida com essa aqui. Eu não vou conseguir mostrar meu bastidor, mas o Jason ali falou da câmera do notebook. Eu basicamente estou com um laptop aqui e uma webcam, e é por isso que ela às vezes desfoca. Eu estou com um fone de ouvido, que é o fone de ouvido que eu usava no meu celular. O que é que as pessoas têm cada uma aí na sua casa, e como é que funciona mais ou menos esse fluxo das transmissões remotas? O que ela tem de diferente para uma transmissão presencial ou com a presença de alguém em alguma das pontas? Tá. Então vamos lá. Esse formato que a gente está produzindo agora, ele é um formato 100% remoto, utilizando o notebook ou celular da pessoa que está sendo convidada, né? Esse exemplo é um exemplo diferente, é onde a gente utiliza uma câmera profissional para fazer essa comunicação remota entre os participantes. Mas no caso nosso aqui, cada um está na sua casa com seu computador, com sua webcam, com seu microfone, fone, enfim, e se comunicando. Esse exemplo que a gente colocou na tela aqui, eu não sei se dá para enxergar muito bem, mas pode deixar assim. Ele é um exemplo que a gente utiliza normalmente para fazer uma transmissão com uma qualidade profissional, tá? Com uma câmera profissional, com um microfone profissional, um retorno um pouco mais estável e uma comunicação entre várias pessoas de qualquer lugar do mundo, né? Isso é o que a gente tem na casa de cada participante. Do outro lado, a gente tem o master, né, que a gente pode ver ali pela câmera que também tá via remota, onde é feito toda a edição ao vivo. O Jason está controlando nesse momento. Então, diferente de você colocar todo o sistema num só local e montar toda aquela estrutura, né, passagem de cabos, a gente utiliza esses equipamentos. O Jason tá ali, eu tinha colocado essa câmera geral, né, que tá ali atrás dele. Ô Jason, o que tem aí na sua frente? Inclusive hoje você tem convidados aí, né? Você estava sozinho, estava se sentindo meio sozinho. Você testou todo mundo, botou EPI e resolveu ter companhia hoje. O que é esse monte de equipamento aí na sua frente? Basicamente a gente está com... como é feita a live remota, assim, diferente do fluxo de... Quando a gente está com uma live segura, com live view, com equipamentos mais robustos e seguros, né? A gente agrega outras pessoas, no caso a gente tem a Ana aqui, tem o Caio, né? Para nos contribuir de forma que deixe essa live um pouco menos instável, levando em consideração que a gente está com todo mundo remoto, então está todo mundo dependendo da própria internet, todo mundo com seus próprios dispositivos. Muitas vezes as pessoas não estão dando tanto aquela atenção que a live precisa, apesar da gente pedir e falar. Às vezes ele está com o computador aberto ali com câmera, porém ele está com mais 1000 coisas abertas juntos, e isso, claro, todo mundo em casa, nem todo mundo é obrigado a saber em relação ao processamento de máquina, então muitas vezes pode acontecer de cair a live. Então para isso a gente precisa de um gerenciamento, né? Onde aqui eu estou controlando todas as imagens aqui dos participantes. A Ana, lá no início da mesa, ela está controlando os VTs, as imagens que a gente vai rodar aqui, e, de certa forma, algum tipo de backup, né? E o Caio, aqui no centro, ele faz esse gerenciamento, né? Então, caso, digamos que, nossa, caiu todo mundo da live, pode acontecer, né? O Caio, ele coloca o que a Ana está produzindo
independente do que eu estou recebendo aqui, entendeu? Então a gente tem todo um gerenciamento, todo um processo de engenharia aqui que o Henrique e eu criamos para tentar minimizar esses danos colaterais por conta do nosso maior vilão nas lives remotas, que é a internet residencial, né? A internet normal, assim, das casas. E quando você fala que você tem controle aí do áudio, do vídeo, isso é bem diferente de uma conferência no Zoom ou no Teams, né? Porque você tá controlando a gente. Eu vejo que você coloca a nossa janela para cá, janela para lá, você consegue tirar a imagem de alguém que, como aconteceu comigo aqui no começo da live, a câmera desfoca. O que é o principal diferencial, assim, entre uma videoconferência, né? Porque estamos vivendo online, né? Então, o dia inteiro, hoje a gente está fazendo alguma reunião de trabalho, as crianças estão na escola. As crianças estão na escola, hoje em dia, significa que as crianças conseguiram acessar o Zoom. Qual que é a diferença, né, entre a videoconferência e isso aqui que a gente está fazendo? E por que é preciso tanta coisa como você está mostrando aí? Basicamente, a gente recebe a imagem de cada um de vocês separadamente. Assim, diferente do Zoom, do Meet, de qualquer outra plataforma de webconferência, a gente tem total autonomia em cada pessoa que a gente está lidando, ali, conversando e transmitindo a imagem dela. Isso torna-se confortável tanto para a gente quanto para o participante remoto, porque a gente consegue conversar com ele, inclusive enquanto eu estou no ar. Se tivesse um outro técnico aqui, ele estaria conversando com o Fábio, com o Henrique, para até mesmo acalmar, que às vezes as pessoas estão nervosas, né? Porque elas estão em casa, elas estão isoladas, nem sempre elas estão tão de bom humor pelo fato de estar isolado, né? Então a gente consegue acaba estreitando os laços ali, conversando na paralela com eles, vai chegar a sua vez em 3, 2, 1 e tal. Porque diferente da plataforma de webconferência, onde se você falar, você vai falar com todo mundo vai te ouvir, né? E prejudicialmente isso pode vazar no ar, né? Porque a conferência ela é unificada a essa parte de áudio, né? Então a gente consegue ter essa individualidade. E não só isso, né? A gente tem o nosso controle tanto de áudio das pessoas, a gente até recomenda que as pessoas não fechem, porque a gente tem essa operação, tem uma mesa de áudio que a gente consegue controlar o áudio dessas pessoas, temos dispositivos aqui para controlar o áudio e também prever, na medida do possível, o fluxo de internet da pessoa. A gente consegue ver exatamente o que a pessoa está enviando de dados, o que a gente está mandando para ela, a gente consegue controlar isso manualmente, então a gente consegue reduzir a qualidade do download para tentar otimizar o upload, porque está com algum problema na internet dele, e a gente consegue também preparar as outras pessoas, por exemplo, quando começa a piscar amarelo aqui, que é o nosso sinal de alerta, que a gente consegue falar para um outro participante em off, sem atrapalhar o fluxo da pessoa que está falando, explicar para ela, pode ser que essa pessoa que está apresentando caia, você consegue assumir, entendeu? Como já aconteceu comigo uma vez, só ter um apresentador e os outros eram convidados. E justamente o apresentador teve um problema de internet, caiu a energia na casa dele e ele caiu. E aí o que eu fiz? Eu acabei virando meio que um apresentador só no ouvido das pessoas, né? Então eu falei para uma pessoa, lógico que brifado pela direção, né? Porque essa parte eu tenho que fazer, porque eu tenho que analisar tudo antes de preparar a pessoa para ir para o ar, então eu tenho que estar no controle e falar. Então eu fazia, tenta dar sequência aí, o que você achou na sua opinião, o que aconteceu em determinado assunto, dando continuidade no que o moderador estava falando. E aí essa pessoa assumiu super confortável e eu não falando no ar, né? Só remotamente ali. E esse controle que nos dá, essa independência que nos dá de cada call é importantíssima para a gente conseguir ter o fluxo e tá tudo na nossa mão. Né? Eu não sabia, mas eu gostei dessa coisa de ter consultoria emocional, né? A pessoa tá nervosa, conecta aqui que daqui a pouco ela vai para lá, se acalma. Gostei que você dá uma acalmada nas pessoas. A gente acalma, a gente brinca, a gente conversa. Vamos inclusive considerar colocar isso nas planilhas de custo, né? Porque consultoria emocional custa caro. Uma hora de terapia hoje, o quê? Passa de R$500. Poxa, é verdade. E a gente conversa mesmo, de verdade. A gente fala, porque tem diretores, presidentes de empresa que eles estão mega nervosos. Assim. Eu lembro que a gente fez aquela live, foi uma live, acho que lá no começo, estava todo mundo com medo da pandemia, que era aquele Descomplica, não era nenhuma live, era gravado, né, da Natura, que a gente fez aquela da Casa Natura lá, Descomplica. E assim, a gente recebendo o Chico César, isolado, não tinha ninguém para ajudar ele, e a gente tendo que colocar ele no ar,
e seguir uma ordem ali, porque eu acho que você lembra, né? Tinha uma conversa, um bate-papo musical, então eu tinha que conversar com o Chico César ali. Chico, tudo bem, tá tudo certo, ó, você vai falar daqui a pouquinho e tal, aí ele falando comigo em off, mas é assim mesmo, tá certo, meu áudio tá chegando, super inseguro, sabe? Eu não tenho ninguém para me ajudar, será que é melhor eu cancelar e não sei, e a gente conversando, não, tá tudo certo, tá tudo bem, vai dar tudo certo, se tiver algum problema, como é uma transmissão que a gente está recebendo, mas estamos gravando, vai demandar edição, etc. Então a gente está gravando isso e vamos, se precisar, a gente volta, a gente grava no final, regrava no final alguma coisa que você não gostou. Então a gente consegue dar essa autonomia, né, para cada Eu participante. acho que você deu agora um exemplo bom, né? Eu lembrei de 2 casos, na verdade, que tinham isso, e que as pessoas talvez nem saibam que estão aqui assistindo hoje com a gente. A gente está falando de transmissão 100% remota do ponto de vista da recepção e da transmissão, né? Então, remotamente, não tem ninguém aqui comigo nesse momento, nem ninguém com nenhum de nós, e a gente está mandando esse sinal aí para o master da Belink, e a Belink está mandando esse sinal para a nuvem, e a gente está nessa plataforma bonita aqui, embedada pela Carol, e a gente está passando ao vivo dentro da plataforma do Futuro Agora é Live. Mas essa tecnologia também pode ser usada para gravar conteúdo, né? Eu lembrei de 2 casos, esse da Casa Natura, que eram conteúdos gravados, né? Esses artistas estavam em casa, eles conversavam com os outros e depois tinha uma pós-produção. E eu lembro recentemente de um caso da Belink, que foi a produção com o Gaules, né? Gaules é super streamer, o maior streamer do Brasil. E ele estava remotamente, uma gerente do Banco do Brasil estava também remotamente, e eles conversaram, construíram um conteúdo, e depois foi feita uma pós-produção, porque além de receber tudo separadamente, você consegue gravar tudo separadamente aí, né, Jason? Exatamente. A gente grava tanto o PGM quanto as câmeras separadas, né? E aí a gente também, muitas vezes a gente grava o áudio separado. No caso do Gaules, dessa live do Gaules, que foi pro Banco do Brasil, se não me engano, a gente gravou inclusive o jogo, né? Então eles se viam só um ou outro, eles estavam num jogo de futebol ali de videogame, né? E a gente gravava os 3 sinais, né? Sendo o sinal do Gaules só o Gaules falando, o sinal da convidada só o sinal da convidada, o jogo e todo esse PGM, esse layout que a gente vê aqui, a gente gravava também para dar de referência pro pessoal que ia fazer a pós-produção, né? E, poxa, foi fantástico, assim, a experiência foi incrível. E esse live de formato 100% remoto, ele salvou a vida na pandemia, né? A gente sabe bem de um caso de um outro cliente que a essência do evento era um evento presencial, né? E a essência do evento era receber palestrantes internacionais. Como é que você coloca um palestrante internacional quando você não tem a possibilidade de pegar um avião? Fábio, eu acho que esse é um caso que a gente viveu algumas vezes, né? De palestrantes internacionais que o único jeito de entrar ao vivo era remoto, né? Sem dúvida. A gente viu algumas vezes isso e com bastante sucesso, né? Porque, veja, você está no interior de São Paulo, eu estou aqui, nós 3, eu, o Henrique e Jason, estamos aqui na capital, só que a gente poderia estar em qualquer lugar do mundo. Se tivesse conexão de internet, a gente estaria apto a participar com a mesma qualidade. Na semana retrasada, eu e o Jason, nós produzimos uma live para o Paris Saint-Germain, foi a primeira live do PSG voltada para fãs brasileiros, né? Inclusive a primeira live do PSG oficial dentro do canal do clube que não foi feita em francês, foi a primeira live no idioma estrangeiro e eles escolheram fazer isso para o público brasileiro. A gente está vendo aí uma live muito interessante teve participação do Paulo César, jogador do PSG, que estava em Paris, mora em Paris. Então já era super tarde lá e ele participou com uma conexão de internet estável na casa dele, Mauro Betting aqui, o Michel que conduziu também o programa e está à frente do My Paris. Foi bem interessante, assim, conteúdo que uniu pessoas de diferentes lugares, e depois entrou um outro cara que estava no Rio de Janeiro. Enfim, a conexão da internet que conecta o mundo, né? Então, conectando também agora participantes remotos nesse modelo de produção 100% remota. E uma coisa que chama atenção quando a gente vê essa do Paris Saint-Germain e também a nossa aqui, é o quanto a qualidade da transmissão ao vivo é boa, né?
a gente está vendo algo óbvio. Então, o Chiarato vai me dar uma bronca aqui, porque uma lente profissional, uma câmera profissional tem outros recursos que as nossas pequenas webcams de computador aqui têm limitações. Mas uma live dessa do Paris Saint-Germain que a gente está vendo agora, a qualidade do vídeo dos participantes, e é isso, né? Participantes em lugares completamente diferentes do mundo, é super televisivo, né? Me parece que essa é uma diferença muito contrastante do que existia antes para o que existe agora. É um programa de TV, né? Não tem nenhuma limitação técnica, apesar de não ter nenhum recurso muito caro. Essa webcam aqui que eu estou usando é uma webcam recente que eu comprei, indicação do Henrique, 1080p, que tem uma qualidade de vídeo boa para fazer algo parecido com o que a gente está fazendo aqui. É uma coisa que você encontra aí nos marketplaces por R$400, R$450, ou seja, usando uma conexão de internet caseira, barata, né? Ainda mais eu aqui, que estou um pouco mais distante da capital, e usando uma webcam simples e um microfone de celular que veio junto com o meu celular, a gente consegue ter uma qualidade televisiva, né, para poder fazer esse trabalho. Henrique, o Fábio estava mostrando Engraçado, aí esse caso João. da live. Fala, Fábio. Desculpa, logo que você falou que você estava numa qualidade televisiva, de repente você ficou totalmente embaçado, fora de foco. Mas Mas você realmente estava numa qualidade legal. Esse é um momento importante, viu? Porque, assim, quando a gente está falando de live remota, todos os participantes, quando eles estão online lá, né? Então, você imagina, a gente pega um diretor de uma grande empresa, né? E aí a gente conversa com ele, começa a conversar com ele, e quando a gente se sente confortável em falar, a gente fala, você é o apresentador, você é o meu câmera, e na medida do possível, você é o meu operador de áudio, né? Porque ele tem que colocar o fone de ouvido, ele tem que ter aquele mínimo de atenção ali para a gente poder estabelecer uma comunicação segura. E a gente acaba falando, né, que você também é o meu câmera também. Então a gente precisa ajustar a câmera, diminuir o espaço entre a sua cabeça e o teto, né? Muitas vezes eu me peguei falando aqui, tem como você dar teto? E aí ele não sabe o que é, ele olha e fala, dá teto? Tipo, mas como assim dá teto? Aí tem que explicar, né? Tem que ser bem didático, né? Isso eu aprendi muito nos eventos remotos, né? Ser didático com as pessoas, porque nem todo mundo sabe. Então a gente acaba até contando com a colaboração e deixando eles confortável em saber que eles também estão contribuindo não só com conteúdo, mas também tecnicamente com a gente, entendeu? Esse é um ponto muito importante. Você vê que aqui no meu caso foi só dar um refresh no browser, né? Deu um refresh no browser e meu foco volta. Eu vou aprender um dia a configurar meu foco e ele não se perder no decorrer da... Um dia, inclusive, você vai conseguir remotamente aí cuidar do meu foco, viu, Jason? Vai ficar muito melhor pra gente. Remotamente você cuida do meu foco. Já uma coisa que eu lembrei dessas transmissões ao vivo remotas é isso, né? Eu tô aqui, eu já tô acostumado, vivo fazendo esse negócio. Quando sai o foco, eu aperto o botão, dá um reload, eu volto para a tela, deve dar uma piscadinha aí para vocês e eu tô de volta. Mas eu lembro de uma transmissão específica que a gente fez, eu não vou citar o cliente aqui, mas era o presidente de uma grande organização e a agência que contratou a gente morria de medo de que o computador dele não funcionasse bem na hora da live. E aí foram feitos todos os testes técnicos, como o Jason disse, né? Você testa, vê que está funcionando bem, vê se não está, mas eles estavam com tanto medo que a coisa não desse certo, que eles falaram, olha, mas a gente precisa ter um backup. E já era agora, durante a pandemia. Ora, o backup possível é a gente mandar um computador configurado com webcam para casa dessa pessoa. Olha, tá bom, então deixa esse backup pronto. E eu lembro que durante essa live, uma pessoa da nossa equipe ficou embaixo da casa do ser humano. Se alguma coisa desse errado, ele subiria para a casa da pessoa. Felizmente não aconteceu nada, o programa foi pro ar, ficou no ar o tempo todo. Mas eu lembro da pessoa lá embaixo e a gente teve que colocar um backup que era um ser humano esperando. Se alguma coisa desse errado, a pessoa podia subir lá e trocar. Aquela hora que minha câmera resolveu desfocar aqui, e eu não quero falar muito alto de desfoque, porque eu acho que deve ser tipo aquele Alexa, sabe? Você fala em voz alta, a câmera percebe e ela resolve fazer as coisas. Então, foco, vamos manter o foco. Chiarato, quando a gente tem participante internacional, como a gente estava citando ali, eu estava falando do PSG, mas ali nem foi o caso, todo mundo falava português. Mas quando você tem um convidado internacional e ele fala outra língua, essa estrutura que está montada num espaço como o da Belink permite, inclusive, que você tenha tradução simultânea em múltiplos canais de áudio, né? Sim, exatamente. A gente consegue, como o Jason comentou
anteriormente, a gente tem uma mesa, né, uma mesa linkada ao nosso master, e a gente consegue receber e distribuir esses canais independentes. Inclusive adicionar uma tradução, uma, duas, três, quatro tradução independente, né? Tanto presencialmente no master ou na própria casa ali da tradutora. Então a gente consegue fazer esse mix de áudio também remoto. E a gente consegue mixar também formatos 100% remotos, como esse aqui que a gente está usando, e formatos presenciais, né? Se tivesse, por exemplo, um de nós aqui estivesse... Sendo tradutor. Sendo tradutor, ou eu estou pensando aqui enquanto eu falava, no caso do Café Filosófico. A Belink, desde o ano passado, o Café Filosófico é um programa que é gravado no auditório da CPFL, em Campinas. Então é um programa ao vivo, né? Tem lá plateia, os convidados vão até o palco. Desde que começou a pandemia, isso não pode acontecer. Então cada filósofo, cada historiador está na sua casa entrando ao vivo. Como o programa é de televisão, e aí você pode detalhar um pouco essa operação, eu sei que está indo uma equipe profissional para a casa de cada profissional, mas o apresentador, por exemplo, se eu não estou enganado, ele entra num formato parecido com o nosso aqui, não é? Sim. O apresentador, ele melhorou um pouquinho, igual você, comprou uma webcam um pouco melhor, com uma resolução bacana, e uma luz, né, ao lado ali, para conseguir enviar a imagem com um pouquinho mais de qualidade. Mas ele entra do celular dele, com fone de ouvido linkado no celular, e o convidado, a gente leva uma estrutura que é aquela do diagrama que eu passei, que é um encoder Live View, uma câmera profissional, um microfone e um ponto de retorno. Então, a pessoa que está lá, o convidado, ele tem um retorno, um monitor de retorno, um monitor de retorno de áudio, e a gente recebe com uma estrutura broadcast o sinal dele. E essas lives do Café Filosófico, o Jason também conhece bem, toda a equipe do Café está à distância também remota, né? Porque a gente está falando aqui de live 100% remota, onde o programa é remoto. Então, o apresentador, o convidado. Mas no caso do Café Filosófico, tem um canal de coordenação, porque a diretora também está no interior, a produtora está em outro lugar. É possível até que a equipe de operação esteja remota, né, Jason? Sim, exatamente. É possível. Inclusive aconteceu recentemente, assim, também no meio da pandemia, um caso de uma diretora que estava dirigindo uma live, um jornal, o Fábio vai entender de quem. Estava dirigindo um jornal aqui pra gente fazendo uma transmissão remota, 100% remota, e ela ficou completamente sem internet lá. Ela estava no interior, estava remotamente no interior, completamente sem internet. E ela precisava, né, pelo menos do áudio dessa live. A gente criou uma híbrida aqui, a gente voltou lá nos anos 90 e fez uma híbrida do telefone, ligação mesmo. Fez uma ligação para ela, devolvendo o áudio da live e ela me dirigindo, né? No caso, ela estava me dirigindo, eu coloquei um fone de ouvido nessa híbrida e ela começou a me dirigir pelo telefone, né? Sem ver, mas ela estava ouvindo, né? E aí tem muito esse lance, né, de, poxa, estamos alinhados com o roteiro, está tudo certo, próxima página do roteiro é essa. Então ela foi cantando ali o jornal e a gente estabeleceu a comunicação, a live inteira, cerca de 3, 4 horas de live, por telefone, ligação. Isso me lembra das histórias folclóricas de quando a tecnologia não era o que é hoje, né? Eu lembro de uma eleição, nessa época lá do tempo do universo online, tempo da internet de pedra ainda, e eu lembro de uma cobertura eleitoral, o Fábio também, que trabalhou com jornalismo, sabe bem disso, e o Jason sempre nos bastidores, o Henrique. Quando você tem um dia de eleição, todas as emissoras de televisão têm que entrar ao vivo várias vezes no dia, né? Porque tem o comitê do candidato 1, o comitê do candidato 2, o TRE, e não tinha Live View 20 anos atrás, porque hoje a gente está aqui remoto, poderia entrar do celular, tem o Live View, que é o multilink, mas naquela época se usava muito link de micro-ondas. E o link de micro-ondas é uma coisa muito antiquada, né? Porque você tem que conseguir apontar para um lugar onde aquela antena rebate em outra. E na cidade de São Paulo isso sempre rebatia ou na Avenida Paulista ou no Pico do Jaraguá.
Então todo mundo botava as antenas para o mesmo lado nesse dia da eleição. E eu lembro que eu trabalhava no UOL, era uma eleição que a gente tinha que entrar com a candidata que tinha ganho a eleição. Ela tinha acabado de ganhar e tinha que entrar ao vivo. E a gente estava usando uma híbrida dessa telefônica. Eu estou contando esse folclore para vocês verem o quanto é diferente do que a gente está fazendo aqui. Hoje, o Fábio estava desesperado, porque 2 minutos antes de entrar no ar, ninguém estava aqui. Estava só o Fábio, que tinha chegado mais cedo. 2 minutos antes, eu simplesmente acessei esse endereço aqui que o Jason me deu no browser e eu entrei ao vivo. Mas imaginem que isso, há 20 anos atrás, não era assim. Você tinha que ter toda uma estrutura tecnológica para começar a se preparar, montada muito antes. E aí essas antenas de micro-ondas, elas estavam dando interferência uma na outra, porque estava todo mundo apontando para o Pico do Jaraguá. E aí o sinal de vídeo do comitê da candidata estava chegando, mas o áudio não. E aí a repórter estava no telefone com a coordenação, eu lembro que eu estava numa sala de controle da NASA, assim, parecida com essa do Jason, e a repórter falando, a candidata vai falar. E a gente, nossa, mas o áudio não está chegando só o vídeo. E a gente, o que a gente faz? Eu virei para a repórter e falei, faz o seguinte, pega seu telefone e enfia na caixa de som. E aí a gente colocou o áudio pela híbrida, o vídeo pela micro-ondas e botou no ar. Ficou lá 10 minutos a entrevista da candidata que tinha ganho a eleição. E era muito mais artesanal, né? Fábio, você que viveu redação de jornalismo, imagina se tivesse essa capacidade que a gente tem hoje de botar programa e entrevista desse jeito, né, que a gente coloca. O jornalismo deve estar bebendo muito dessa fonte do 100% remoto, né? Sem dúvida. É fabuloso você poder fazer um negócio desse, né? Você poder ter a facilidade que a tecnologia te dá. E tem histórias assim, histórias de improviso completo, né? Porque quando uma notícia ela é importante, mesmo que um pedaço dela, se você conseguir dá-la de algum jeito, vai valer a pena. Você vai acabar satisfazendo a sua audiência de algum jeito, né? Até mesmo a tecnologia Live View, quando surgiu, ela foi melhorando, mas no começo, quando a cobertura 3G não era 100% satisfatória, mesmo assim valia a pena porque a notícia é importante, né? Mas é o que você disse, você entrou aqui há poucos minutos da gente começar, de um jeito muito fácil, né? Você pode entrar, inclusive, em movimento, se você tiver com o seu celular numa região com 4G estável também, você pode entrar, inclusive, participando de dentro do carro, né? Já teve lives desse tipo, né? É incrível o que isso muda, né? A gente começou a vender Live View no Brasil dizendo que o próprio jornalista de televisão ele podia não só mais contribuir ao vivo, mas entrar na notícia, né? E a TV Globo, eu comentei isso ontem na nossa live, que a TV Globo ganhou um prêmio de jornalismo internacional ao cobrir uma operação de segurança no Rio de Janeiro, porque ela entrou na notícia, né? Então, o cinegrafista que antes ficava preso numa unidade móvel de satélite, ele simplesmente seguiu a polícia, claro, arriscando a própria vida, porque aí cada um toma uma decisão que lhe convém, mas ele entrou na notícia, ele foi atrás com mobilidade, um mochilink nas costas, ele entrou na comunidade lá do Complexo do Alemão e seguiu a polícia, né? É fantástico, as possibilidades mudam, porque aí mudam os formatos também, porque se mudam as possibilidades de interação, né, mudam também as possibilidades de roteirização do conteúdo. Isso me lembrou um evento que a gente tem feito recorrentemente, né? A gente, né? O nosso cliente tem feito e a gente acaba executando aí no Master, que é a Cielo, né, Jason? A Cielo tem feito eventos de dia inteiro, coisas que seriam improváveis no mundo presencial, né? Da forma com que é feito. Pessoas que estão cada um na sua casa conversando sobre temas diferentes. E eu lembro de um dia que teve mais de 30 convidados, né? Porque esse link que eu estou acessando e que eu estou entrando agora, poderia entrar outra pessoa na sequência, né? Se a gente tivesse aqui uma mesa, por acaso somos os mesmos convidados aqui, somos nós 4 conversando. Mas nesse evento da Cielo, por exemplo, chegam a ter 20, 25 convidados, né, Jason? Exatamente. O fluxo de pessoas que entram no mesmo link, assim, chega a ser até engraçado, assim, sabe? Porque a gente conectou 30 pessoas num intervalo de uma vinheta, 30 segundos. Então acabava aquele painel, aquela apresentação daquele grupo de pessoas, a gente desconectava aquelas pessoas e já conectava as próximas, né? E numa vinheta de 30 segundos que a gente deixava em loop ali só por segurança, mas não queriam que entrasse em loop.
né? Ela queria que as pessoas já tivessem já on ali naquele momento, né? Então, até a gente conversar, a gente conversa com as pessoas. Então tem pessoas que, ó, a gente vai fazendo uma linha, meio que uma linha de produção ali. A gente conversa com o primeiro que vai falar, né? Isso contemplado no roteiro. E aí coloca os 4 no ar. E aí tá os 4 no ar ali. E às vezes só tá o primeiro só tá brifado do que tá acontecendo direitinho, e os outros a gente tá conversando, eles estão ali, ó, a gente até fala, meu, faz cara de paisagem, faz cara de quem tá entendendo, dá uma balançadinha na cabeça assim pra gente, só pra eu te brifar o que tá acontecendo aqui, a hora que você vai falar, o que você vai falar. Então é impressionante. Isso me lembrou até um trabalho que a gente fez aqui, que foi o prêmio Com Kids. Não sei se vocês lembram desse prêmio Com Kids, que a gente fez o ano passado também, onde tínhamos 4 categorias, né? Não, desculpa, tínhamos 6 categorias, onde tinha 4 premiados, e já tinham 4 pessoas no link. Então, ou seja, a gente tem um limite de links, né? Então, assim, a gente tinha que trocar essa categoria de pessoa em pessoa num lapso de uma vinheta de 20 segundos. Foi 1 hora que eu prendi a respiração e só soltei a respiração quando acabou a live. Porque todo mundo saía, conectava o próximo. E aí, para completar, ao invés deles colocarem o nome do projeto, que é como a gente tinha orquestrado, eles colocaram o nome deles. Então a gente não sabia quem era o vencedor. Então a gente só sabia na hora que comemorava. Então a gente só podia preparar a tela do vencedor, porque também a gente também não sabia quem era o vencedor, porque eles não queriam vazar, tal, era meio mistério isso. A gente só sabia quando comemorava. Aí comemorava, prepara a tela dele sozinho para colocar ele em tela cheia para ele dar o discurso dele. E aí a gente colocava ele em tela sozinho, mas, cara, foi um fluxo de troca de lives durante 1 hora, de 6 categorias, dividido para 4 links, assim, que foi impressionante. E a gente até... Não foi uma questão de planejamento, a gente não sabia muito do roteiro, a gente descobriu isso, que ia ser esse fluxo de pessoas no dia da live. Então só tava eu e a Aline, né, a produtora. E a produtora, a Aline, ela narrando, parecia um jogo de futebol. É ele, é esse aqui, ele entrou, ele saiu, ele não, agora é ele, agora é a vez dele, não, vai subir, não é ele voltou. Aí tinha pessoas que voltavam pro link, insistindo, porque elas queriam acompanhar, né, e mesmo a gente avisando que tinha plataforma, que eles podiam assistir online, a gente desconectava as pessoas para conectar a próxima, e aí voltava a pessoa pro link novamente, porque ela queria continuar assistindo lá pela plataforma, né? E isso... O Jason, isso me lembra uma história que o Chiarato vai lembrar também, de uma live muito, muito divertida que a gente fez para o canal Coisa Nossa do Guaraná Antártica. Lembra, Chiarato? Que também entrava... O Jason já estava na operação dessa live, que entrava cada hora um convidado diferente, uma lista enorme, mas não era qualquer convidado. O convidado era tipo o Neymar, o Luciano Huck. E aí a mesma coisa, o Jason passou para as pessoas, né, a nossa equipe de produção, digo Jason representando aqui nossa equipe de produção, passou o link que cada pessoa devia entrar. Só que chegou uma hora que aquilo estava tão confuso, e eram os apresentadores humoristas, eles eram também engraçados, e era para dar um pouco certo, um pouco errado, era um leilão, né? E aí o Neymar, um jogador desses, do nada apareceu na tela, eles chamaram alguém, de repente alguém acessou, e tava alguém que não era a pessoa, você lembra, Chiarato, dessa história? Lembro. Entrou no momento errado, né? E a gente teve que manobrar ali rapidamente, mas foi engraçado, porque depois ele entrou e comentou até que já tinha, né, entrou antes do tempo. Era uma live que teve o Whindersson Nunes, tinha um monte de gente super famosa, e todas usando uma tecnologia como essa aqui, né? Todas entrando do jeito simples. Essa live eu lembro que essa que tinha o Global era o Luciano Huck, ele estava na casa de praia dele em Angra, e aí lá no fundo a Angélica passou lá no fundo, e depois, nossa, mas era Angélica mesmo? Não era Angélica, e aí ficou todo mundo super ouriçado durante a live, e aí se fechou a porta lá atrás. Essa foi uma live bem divertida porque ela usava muito desse recurso, né? Eu acho que esses formatos que tem muita gente é que mostram a capacidade que esse recurso tem, né, Jason, de facilidade de uso. E assim, e nos comentários, né, na live, a live era sobre um assunto até importante, assim, mas os comentários da live do nada virou de pergunta para a Angélica que passou ali atrás, né? Então, tipo... Ali a live ela começou já a ir pro lado de se era ou não a Angélica passando atrás da casa de campo lá do Luciano Huck.
Ainda que esse formato seja muito simples, né, do ponto de vista técnico, comparado ao formato mais televisivo de abertura de câmera, ele tem essa complexidade técnica que vocês estão vendo aqui, essa sala de controle imensa, um monte de gente operando, mas ele é um pouco mais barato, né, ele é um pouco mais viável do que o formato de abertura de câmera com uma baita estrutura. Tem casos corporativos, né, Fábio? Estou lembrando da AB Solar, clientes que acabaram transformando os seus conteúdos em praticamente programas, né, de TV, porque entenderam que esse formato viabiliza, né? Você não precisa tirar as pessoas de casa, não precisa mandar a equipe. Acho que esse é um bom caso corporativo, né? Um caso de entidade, assim. Exato, a AB Solar ela produziu mais de um programa nesse formato e conseguiu o resultado que ela queria, né? Que é justamente entregar aos seus associados e também aos seus patrocinadores um conteúdo de nicho, bastante bem embasado, convidando gente que entende do assunto, mas que não necessariamente precisaria ir a um estúdio. Eu lembro que pelo menos em uma ocasião a gente teve a captação em um estúdio, pelo menos da apresentadora, né? Mas todos os outros convidados estavam remotos ou de suas casas ou de seus escritórios, né? Eu me lembrei também, João, de uma live muito interessante que a gente fez, não com um propósito corporativo, mas pensando também em discussão e geração de conteúdo, que a gente fez de uma maneira muito ágil também, que foi a live do Conversas que Importam, do Felipe Neto, que inclusive chegou a ser uma live premiada pelo MTV Miau, porque falava de preconceito racial, né? E eu lembro que tinha o Yuri Marçal, também, um outro youtuber, e a Gabi Oliveira. Uma live que, bom, os três estavam no Rio de Janeiro, mas ninguém ia sair de sua casa. Então o Felipe na casa dele, a Gabi na dela, o Yuri na dela, e a gente criou a arte gráfica aqui que a gente cria enfim, as devidas máscaras e tudo mais, e colocamos o Felipe no ar com os dois amigos discutindo numa live de mais de uma hora de conversa, também bastante estável. E aí eu queria só destacar que, nesse caso, assim como nesse caso, como em outras ocasiões, a gente enviou um mochilink para a casa dessas pessoas, né, dos dois convidados do Felipe, para que a internet realmente se estabilizasse. E para poder participar, você precisa apenas de uma internet estável, né? Como os dois não tinham, mesmo estando no Rio de Janeiro, a gente enviou um recurso do Mochilink que a LiveView consegue gerar internet, não só transmitir vídeo ao vivo, mas gerar um hotspot móvel de internet. E a gente fez isso nesse caso, como a gente também já fez em eventos corporativos, em situações em que o palestrante não tinha conectividade suficiente. Lembrei de citar isso, que é bem importante. Eu lembrei também que o projeto comemorativo da CBV, durante a pandemia, com os talentos do vôlei, também foi nesse formato 100% remoto, né? Foi exatamente nesse... A gente fez uma série grande para a CBV, teve programas especiais com o time feminino, com o time masculino, com os técnicos, com as grandes estrelas do vôlei brasileiro, todos em casa, né? Um projeto da CBV apresentado pelo Bruno Lohans, que também estava em casa, ex-jornalista da Globo. Foi um projeto super bem sucedido também, né? Na época que realmente o vôlei teve que parar. Então a CBV queria gerar conteúdo para os seus fãs que estavam órfãos do esporte, né? No auge da pandemia, né? E você citou aí as máscaras, né, Jason? A gente aqui tá com uma máscara, né? Esse Semana Futura Agora é Live aqui no vídeo, foi você que colocou. Você consegue tirar essas máscaras? Como é que funciona fazer agora a metalinguagem da metalinguagem? O que você consegue pôr e tirar aqui em volta da gente? Quais são os recursos que tem na sua mão aí? Porque você deu uma cara muito televisiva aqui para o nosso evento, né? Não é uma live simples como aquela do Instagram, que abre minha câmera, divide a tela, você rodou uma vinheta, tocou uma música e mostra uma máscara. Mostra um pouco dos recursos aí que você consegue fazer brincando com a gente aqui para mostrar o quanto existe de recurso técnico para que algo como uma transmissão ao vivo, que poderia ser simples, tenha aí um acabamento mais profissional. O que dá para fazer aí no seu master, hein? É uma parte bem complexa, porém não tanto quando você tem a visão, né? Então eu vou pegar essa mesma máscara que a gente tem aqui,
né? Então tá todo mundo aqui, não tá, né? Tá e não tá todo mundo aqui. E a gente consegue fazer o que quiser, né? Inserir todas as pessoas aqui, os layers, né? Por camadas, né? Que a gente fala, para colocar as pessoas no ar, entendeu? Então, ou seja, eu consigo pegar, por exemplo, as imagens por exemplo, do Fábio, do Henrique, de todos, né? E simplesmente adicioná-los, né? E movimentá-los de acordo com o que o cliente almeja, né? Na real, entendeu? Então eu coloco o G6, né? Coloquei o Fábio e a gente consegue, né? Então redimensionar, colocar ele da forma que a gente quer. Só lembrando que a imagem que chega para mim é sempre em tela cheia, né? Ela chega dessa forma para mim. E é um ponto importante que as pessoas às vezes até elas acham e reclamam do... Não é que reclamam, né? Que agora todo mundo aprendeu a falar a palavra, eles gostam de falar, do delay, né? Todo mundo ama falar de delay agora. Então, tá com delay agora. Você vê um cara de língua portuguesa hoje, um cara de humanas, total, assim. Ele fala, nossa, mas tem um delay, né? Tem um delay aí, eu tô vendo o delay. Eu falei, nossa, eu acho que se colocasse essa palavra, se colocasse uma nuvem de palavras hoje, né, das lives, assim, a palavra do ano, assim, foi delay. Porque todo mundo agora aprendeu essa palavra, delay, fazendo menção até ao repórter delay do Cacete Planeta. Não sei se vocês lembram que ele já ficava, né, balançando a cabeça ali, esperando, e nunca falava, nunca entrava no ar. E é exatamente por isso que tem um meio segundo de delay, né? Eu recebo todo mundo aqui na minha timeline de forma em tela cheia, aplico a máscara e devolvo com meio segundo do delay, né? Então eles ficam brincando até, né? Eles falam, nossa, é estranho e tal. Aí como a gente tem o recurso aqui da vista própria, né? Do Hide Myself, eu aconselho eles que se incomodam com o delay, pegar essa telinha deles, que é o retorno deles mesmo lá local, e colocar na frente da deles, entendeu? Eles mesmos fazem isso, eles aprendem. Inclusive isso foi um participante que me ensinou, né? O participante falou, eu peguei a minha tela o meu retorno aqui, que não tem delay, e coloquei na frente da minha telinha que tinha delay. E aí eu me senti muito mais confortável, né? Porque eu acho que esse é o processo de fazer, e a galera não... Oi? Eu não sabia, eu acabei de fazer aqui. Você me ensinou mais um recurso. Acabei de colocar minha janelinha aqui. Que maravilha, cara. É engraçado a gente dividir esses jargões com as pessoas que não têm nenhum conhecimento, né, de audiovisual. Mas você falou no começo da nossa conversa sobre, por exemplo, dar mais teto, né? Aí eu falei das máscaras, agora você falou do delay. O público corporativo, por exemplo, está se acostumando um pouco com essas expressões, né? Estão super se acostumando. Eu acho que, assim, uma coisa que mudou muito na evolução, assim, desde o começo da pandemia, né? Que as pessoas antigamente falavam, não, é uma live tranquila, que a gente tinha esse entendimento que era só as 4 câmeras, né? E rodar um vídeo ou outro. Hoje não, hoje eles querem colocar até as pessoas num cenário virtual, né? A carinha das pessoas no cenário virtual, que é o exemplo da B3, né? Que a gente fez um cenário virtual em torno dos participantes que estavam remotos. Então a gente tinha a janelinha ali no meio do cenário virtual, onde caía todo o pacote gráfico nosso ali, que a gente colocava os elementos, né, no meio dessa sala, e as pessoas estavam numas telas ao redor, entendeu? E aí eu falei, caramba, mano, começou a virar mesmo produção, né? A galera quer fazer um negócio imenso, considerando que eles estão com um notebook, né, lá na casa deles, né, com um sistema bem simples, e enviando pra gente, e a gente tendo que, né, sempre um level a mais, né, como no videogame, né, vamos aumentar o level aí, tipo, então aumentava para colocar mais vinhetas, mais VT, colocar mais interatividade, né, colocar sites, às vezes colocar pessoas, vídeos, 1000 coisas, cara. Aumentou muito, evoluiu muito o fluxo assim, de live 100% remota. E pra gente vai aumentando as possibilidades, né? Às vezes o cliente chega com uma ideia aqui que a gente fala, cara, eu acho que não vai funcionar, mas vamos testar? A gente testa e no fim funciona, entendeu? Às vezes aí a gente tem que evoluir também, né? A gente tem que abrir a mente, pesquisar. O Henrique, poxa, de madrugada às vezes me manda mensagem, descobri o software que faz isso, né?
E aí eu vou lá e sento com ele aqui, testo esse software, poxa, esse software vai funcionar para aquele projeto que a gente estava pensando em como fazer. E aí acaba dando certo. E segundo dia, né, seguido que a gente descobre que o Henrique Chiarato não dorme. Não segundo dorme. dia seguido que a gente sabe que ele passa a madrugada inteira fazendo testes técnicos em cima de coisas. Uma coisa engraçada que vocês estavam falando é que o Fábio estava contando sobre o jornalismo, né? O YouTube trouxe uma mudança significativa na televisão, né? A televisão tinha toda uma estética que, para quem trabalhou com TV há 30 anos atrás, sabe bem, assim, 20 anos atrás, tinha uma estética onde era proibido você fazer certas coisas, né? Isso de colocar um celular na televisão no ar, era um negócio completamente onde já se viu, que absurdo fazer isso. E o YouTube acabou baixando um pouco, quando você fala de mudança de nível, de level, né, Jason? O YouTube trouxe para a televisão uma linguagem mais ágil, mais rápida, cortes de câmera, tem programas de TV, só a MTV se arriscava a fazer cortes de câmera muito rápido, efeitos visuais muito câmeras tortas, assim, né? Câmera câmera tortinha do lado torta da para mesa. cá, câmera torta para lá. O YouTube trouxe uma coisa de uma quebra de estética, né? A partir do momento que o YouTube passou a ter tudo quanto é coisa, a televisão se deu o direito de, inclusive, colocar vídeo de celular no ar. Imagina, uma coisa que era absolutamente... Eu lembro que a TV Globo tentou fazer uma coisa que era impossível, né? Ela tentou ensinar... Vocês vão lembrar bem disso. A TV Globo tentou ensinar as pessoas a filmar deitado. Todo mundo filmava em pé. Até que a Globo desistiu. Falou, quer saber? Põe em pé mesmo o vídeo no ar. Põe uma barra aqui do lado e tchau, né? Eu acho que quando vocês falam que as pessoas estão se acostumando a saber o que pedir, né, no briefing ou no dia a dia, é porque tem uma mudança cultural mesmo, né? Imagino que a televisão e as próprias transmissões via internet nunca mais vão ser as mesmas. E aí, quando a gente vê ali uma transmissão feita via videoconferência, é possível pegar um Zoom, pegar um Meet e transmitir ao vivo, e quando as pessoas perceberem, mas que chato, não dá para aumentar o tamanho da janelinha, que chato, não dá para botar a pessoa que está falando em tela cheia, que chato, não dá para rodar a vinheta, eu acho que as pessoas vão acabar desencanando um pouco, né? Vão pedir esses recursos que a gente está vendo aqui. Então mudou mesmo, né? Acho que é uma mudança cultural. O Jason falou que o Henrique fica pesquisando. Henrique, a gente está falando aqui de um tipo de transmissão remota onde ainda temos... E Jason, fica tranquilo, tá? A gente gosta de você vai estar sempre aqui com a gente no coração, pelo menos. Mas ainda tem o Jason lá, fisicamente, e essa parafernália lá dessa sala de controle. Mas já é possível fazer coisas parecidas com o que a gente tem aqui de forma 100% remota, inclusive na operação, né? A gente tem ouvido falar muito de produção em nuvem. O que você conta pra gente sobre isso? Depois eu acho que o Fábio até vai complementar com algumas coisas que eu sei que ele tem visto lá fora. O que você acha, Henrique, de produção em nuvem? Uma coisa que nem a sala de controle do jeito lá que a gente está vendo o Jason vai ter. É com você, Percival. Bom, tem um exemplo. Tem um exemplo do ano passado, quando a gente estava fazendo reunião com a UOL, né? E a gente deixou alguns servidores ligados na B-Link. Eu consegui acessar do meu computador e fazer esse mesmo formato de live para eles, apresentar um formato novo, remoto, 100% remoto, enviando o link para cada participante. Eu estava controlando do interior de São Paulo, né? E um servidor que estava montado aí dentro da B-Link. Hoje existe softwares, né, com base em servidores como a Amazon, a IBM ou a própria Microsoft, que você consegue acessar de qualquer navegador. É lógico que ainda tem um certo limite de produção essas ferramentas, né? Hoje a gente trabalha com um formato onde você consegue colocar qualquer coisa ao mesmo tempo, você não tem muito limite do que você coloca na imagem, ali no controle onde o JSON está. E essas ferramentas estão evoluindo muito rapidamente. Como eu falei ontem na parte do esporte, você utilizar um replay e um corte ao mesmo tempo, basta você ter a comunicação, né? A comunicação e o preview do que está acontecendo. Então, já existem essas ferramentas, elas devem provavelmente começar
a aparecer em operação em breve. E como o fluxo de áudio e vídeo que passa via o RJ45, que é o nosso cabo de rede atual, hoje está muito comum, né, a gente utilizar o NDI, por exemplo. Antigamente, a gente só tinha o SDI, um cabo físico ali, o HDMI, e hoje está comum você ver matriz e controle, tudo via rede. Eu acho que uma coisa não termina com a outra, né? Mas ela vai conviver por um tempo em conjunto, dependendo da demanda, e com o tempo vai ser mais comum esse controle remoto, né? Fábio, o que você tem visto por aí? Eu sei que tem algumas TVs que já estão testando, inclusive, isso na prática, né? Tem TV que tem profissionais operando parte da operação da sua própria casa também, né? Tem televisões que hoje já estão substituindo até algumas estruturas físicas de master e tal, porque programas estão sendo feitos 100% da casa do apresentador. Por exemplo, o programa do Bial, da TV Globo, hoje ele é feito basicamente com uma unidade Live View na casa do entrevistado, uma unidade Live View na casa do Bial, e assim o mesmo acontece com, por exemplo, o âncora principal dos telejornais da RSTV, né, do RSTV, que é o telejornal local da RBS no Rio Grande do Sul, contribuições ao vivo de vários comentaristas da CNN Brasil, por exemplo, Alexandre Garcia, William Vac, que tiveram que ficar em casa por conta da pandemia também, todos contribuindo via LiveView ou via New Smart, por exemplo, que é o aplicativo da LiveView que permite também que você faça isso usando seu smartphone, de uma maneira bastante segura também, né? Eu citei ontem uma ferramenta, João, que é muito utilizada já no mundo esportivo e que tem sido utilizada também para o telejornalismo e para algumas outras produções de entretenimento, que é a Grabio. A Grabio permite o corte em nuvem de qualquer tipo de conteúdo, né? Então você tem um acesso a uma plataforma 100% online, usando um navegador de internet simples, como a gente está utilizando agora. Você faz o seu login com as devidas permissões que você tem na sua conta. Você pode, da onde você estiver, cortar o vídeo ao vivo, fazer a direção de corte desse vídeo, direção de TV, imagem. Alguém em outro lugar pode fazer a operação de áudio, alguém em outro lugar fazer a inserção de grafismo, o controle da entrada de participantes remotos. Então, é um conceito de produção descentralizada, e por ser descentralizada, garante algum tipo de backup, algum tipo de redundância, porque se eu cair, se eu que estou fazendo o switching do vídeo cair, você pode assumir. Você que está fazendo outra função, você pode assumir. E você acordando isso previamente, você tem uma produção que se garante, ela é redundante pela própria natureza, né? É muito interessante isso, né? Eu tenho uma pergunta para o Chiarato, João, até falando um pouco do tipo de produção, assim, que esse avanço do que uma produção como a gente está fazendo agora, né? Eu me lembro que a gente fez, além dessa live que eu falei do Felipe Neto, né? Que teve uma direção remota também, além dos 3 integrantes que estavam participando do programa, o diretor estava participando no mesmo ambiente, só que no ambiente de bastidor, podendo se comunicar com o apresentador e com os convidados, o que é muito interessante. O Jason podia explicar isso um pouquinho para a gente, que a gente também fez isso por exemplo, na live de ressaca do Prêmio Multishow. Mesma coisa, o diretor estava remoto, no ambiente remoto, e os participantes no Rio de Janeiro também, em São Paulo, também todos remotos. E é possível, inclusive, inserir remotamente tradutores, né, para fazer tradução simultânea. É uma coisa incrível. Eu queria saber como que é possível fazer isso, né, que o Jason e o Henrique falassem um pouco sobre isso. Seu Henrique. Bom, vamos lá. Toma cuidado aí. Toma cuidado. Essa foi boa. Como eu não tenho o problema do espelho na tela, o meu é fiel, né? Eu sei que o lado que eu olhar, eu tô olhando pro lado certo, entendeu? Bom, como um ponto de retorno que a gente tem no estúdio, né, a gente tem esse ponto também virtual e online, e a gente consegue colocar uma direção a qualquer lugar do mundo,
falando com os integrantes da live ali, um mestre de cerimônias, um apresentador, enfim. Hoje, a gente consegue fazer isso com mais de um diretor. Então, o Jason ontem estava comunicando com a gente e não estava saindo no ar, né? A gente estava escutando no mesmo retorno a fala da direção. A gente pode colocar um segundo diretor, um produtor, enfim. Essa tecnologia, ela está junto com a tecnologia que a gente utiliza hoje para executar essas lives remotas. E detalhe, né? Ele não só dirige os apresentadores, os participantes, como ele me dirige. No caso do Prêmio Multishow, né? Eu coloquei uma caixa de som assim na minha frente, onde o diretor ele falava comigo, né? Ele estava acompanhando o PGM, a gente consegue mandar o feed para ele com baixíssima latência também, né? E ele conseguia falar comigo, pedindo para mim as coisas que tinham que entrar ou o conteúdo que tinha que mudar. Muitas vezes ele não queria. A gente tem esse controle, né? De ele falar só comigo e não falar com o participante, ou ele fala só com o participante que não está falando naquele momento, entendeu? Então a gente sempre tem, e tudo isso remoto, né? Eu tô ali só pra, eu até brinco às vezes falando que eu tô me sentindo uma telefonista daquela época antiga, né? Que você pegava um telefone, passava pro outro, pegava o ramal de um, jogava pro outro, e é basicamente isso, né? A gente é meio um retrô tecnológico, assim, é engraçado, porque a gente está fazendo o papel só de intermediar a direção, né? E as pessoas estão ouvindo exatamente o diretor que está em outra ponta e eu tô ali no meio só fazendo a intermediação mesmo, jogando o canal para ele, aí ele quer falar comigo, ele quer falar com outra pessoa, a gente vai ali pingando ali de pessoa em pessoa até ele atingir o objetivo, né? E entregar o conteúdo sem nenhum problema de roteiro ou até mesmo de fala, assim, às vezes um preciosismo, assim, não pode falar alguma coisa ou outra, etc, entendeu? Então fica bem seguro. E a gente está falando de recursos audiovisuais que antes estavam disponíveis só nas grandes emissoras de TV, né? Hoje a gente está mostrando aqui casos de eventos corporativos, eventos culturais, eventos de bastidores de televisão. Você pensar que hoje toda essa tecnologia está disponível para qualquer um, né? Obviamente que é necessário, para poder manter a qualidade que a gente está aqui nesse momento, por exemplo, é necessário ter uma certa infraestrutura, como é o caso aí da sala de controle da Belink, onde o Jason está colocando a gente no ar. Mas nessa descrição que o Fábio deu, por exemplo, a pessoa que está fazendo o switch de câmera está na casa dela, o operador de áudio está na casa dele, é possível prever que as emissoras de televisão não terão mais aqueles mega complexos construídos, né? Vai ter muito menos tijolo e muito mais tecnologia em nuvem, muito mais data center. Hoje, inclusive, eu vi uma história ótima sobre data center, uma curiosidade, eu não sabia, o data center usa tanta água quanto usa energia, vocês sabiam? Que o data center, para poder não esquentar demais para refrigerar, ele usa tanta água quanto energia. Então a gente substitui, né, acaba substituindo o tijolo e o concreto por estruturas digitais que de forma digital e de forma de processando, né, só o servidor, faz as mesmas coisas que equipamentos antes ocupavam enormes salas, né? Essa me parece uma mudança significativa aí no mercado do audiovisual. E a democratização, né? Hoje em dia qualquer marca, qualquer organização, qualquer um pode fazer um evento ao vivo com cara de programa de TV, com estética de programa de TV, e são recursos que não tem uma dificuldade técnica tão grande que precisa de uma mega estrutura. Eu lembro que essa imagem que o Jason estava colocando ali do nosso Switcher, que hoje por acaso está com 3 pessoas, mas ontem ele estava sozinho, anteontem também. Antigamente, numa emissora de TV, você tinha quase 10 pessoas numa sala de controle dessa, né, Fábio? Sim, tinha uma para pagar só o GC e ele ainda esquecia. Só para quem não é iniciado, hoje a gente está usando o glossário. GC é o gerador de caracteres. É esse nem era o GC, né? Era aquele ID, né? Tinha que pagar aquele ID. Eu já vi muitas vezes, eu trabalhei em emissora também, e eu tinha uma pessoa só para isso, para pagar o ID ali da marca da emissora, ou close caption, né? E ele esquecia, ele só estava lá para isso, mas ele esquecia. O Jason guardou
O Jason guardou essa informação. Ele tem alguém que ele não gosta numa emissora de televisão, que nunca colocava o GC na hora. Ele guardou essa informação pro dia que ele pudesse usar, viu, Fábio? Queria eu que essa pessoa Olha, tivesse mas assistido. quando eu trabalhei no telejornalismo pela primeira vez, eu vivenciei bem o final da era das fitas, né? Então, tinha o operador de VT que só colocava a fita e deixava no ponto para rodar o VT da matéria que o apresentador do telejornal chamava, né? Então a gente tinha um monte de fitas, né? As fitas, inclusive, o segundo bloco estava terminando de ser editado enquanto o primeiro bloco estava no ar, então era uma correria para levar a fita lá para o switcher, e tinha lá, o fulano recebia, e naquele momento ele era o grande poderoso, porque ele tinha que receber aquele VT já manualmente, ir para frente, para trás, deixar no ponto para poder soltar. Assim como também a gente recebia matérias das emissoras afiliadas pela mesma maneira. Tinha que pedir para rodar 2 vezes a fita e deixar o color bar um tempo, né? Deixava 2 minutos de black para poder Separar um pouquinho para separar um pouquinho da fita, né? Às vezes iam uns rabichos pro ar, às vezes escapava alguma coisa, né? Mas é incrível pensar que eu tô falando o quê? De 2005, 2006, que foi o finalzinho, quando as emissoras começaram a migrar totalmente para o digital, né? Tirando as fitas de circulação e confiando completamente nos sistemas digitais, né? Foi também quando a gente acabou com as ilhas de corte seco, né? E começamos a ir para as ilhas não lineares, utilizando softwares de edição que a gente conhece hoje. Tem uma pergunta para o Fábio, para o Henrique, pergunta pessoal, assim, porque eu vivenciei emissora, mas na parte de câmera, né, de externa. E eu já sabia que como é lidar com um engenheiro da emissora naquela época, que ele pensava naquele negócio SNG, coisa física, não pode ter nada remote aqui, tem que gravar no gravador mesmo, dá pra gravar, porque começou a surgir, o Henrique conhece também, começou a surgir aquelas placas de captura, né, Henrique, que a gente capturava direto na ilha, que era aquelas Matrox da vida, que você capturava o vídeo via vídeo componente e o áudio via P10 ali paralelo, você capturava tudo já na ilha. E eu lembro que tinha uma resistência, né, da velha guarda ali da engenharia para apresentar, inclusive eu não sei se com o Live U houve essa resistência, assim, mas eu vejo que hoje eles confiam piamente no dispositivo para fazer a transmissão completa, inclusive, não só a contribuição factual como era antigamente. Como que era assim, lidar com isso, com esses engenheiros que não aceitavam, você tinha que convencer ele, porque eles são assim, né? Eles trabalham naquela exata, né, deles, né? Eles não gostam não gostam muito de novidades, né? Eu sempre lidei com isso, sempre tive essa relutância quando eu queria fazer alguma coisa nova, trazer alguma coisa nova. Não pode, né? Você não pode gravar o canal 2, você não pode gravar o microfone do câmera e no canal 1 você gravar o ambiente, porque não é assim que faz. Eu falo, mas a ordem dos tratores realmente altera a construção, porque ele vai pegar um canal de qualquer forma, né? E tem muita gente assim ainda hoje pra gente lidar falando de emissoras assim, Fábio, Henrique, João? Quer responder essa, Fábio? Olha, eu acho, Jason, que as coisas mudaram muito, né? A gente evoluiu muito. Você vê, quando eu deixei o telejornalismo diário, a gente utilizava alguns recursos que hoje já não se utilizam mais, né? Então, mesmo os recursos que eu já achava surpreendentes quando a gente deixou as fitas para trás, hoje eles já são obsoletos, né? Hoje a gente não... Imagina, hoje já não existe mais Final Cut, por exemplo, né? Hoje, por exemplo, existem ferramentas de edição colaborativas, né? Que mesmo um editor de um longa-metragem, ele pode editar um filme de fôlego, não simplesmente na nuvem, né? Então, não só mesmo para produções televisivas, mas para o cinema. Essas tecnologias chegaram para revolucionar o workflow de qualquer tipo de produção audiovisual, né? Então hoje você pode morar, por exemplo, na França, como um amigo meu mora, e editar, e ser um editor, e editar conteúdos publicitários de produtoras no Brasil, conteúdos de cinema,
em altíssima qualidade, né? Parar num determinado momento, retomar esse trabalho no dia seguinte com a mesma qualidade, né? Sem ter aquela dificuldade enorme que se tinha antes para renderizar um timeline que demorava às vezes horas para você poder fazer, dependendo da qualidade que você estava, de resolução de vídeo que você estava trabalhando. Eu acho que é um pouco por aí o que eu tenho para responder sobre isso, Jason. Eu vou complementar um pouquinho aqui. Falando como técnico, né? O que acontece? Quando a gente domina uma tecnologia e ela funciona 100% numa produção ali, a gente está acostumado, a gente já conhece o que pode acontecer com ela também, né? As falhas, os limites da tecnologia. Então, pensando com a cabeça de engenheiro dentro de uma emissora, quando tem algo novo, ele precisa colocar ao lado do antigo e comparar aquilo, né? E ver o resultado que aquilo entrega comparado com o antigo. E muitas vezes, Jason, a gente consegue ter acesso a tecnologias e informações antes do mercado aceitar elas muito bem, né? Então, por exemplo, o switcher na nuvem é algo novo. A câmera robótica que segue pessoas e faz a própria produção ali automatizada é algo novo, futurístico, né? Mas o mercado ainda não está preparado para ela, não é aquele momento. Então, e talvez o software precise de algum aprimoramento, a máquina ainda não está bem acertada, né? bem construída, né? A primeira versão. Então, tudo aquilo que é novo, a gente tem que tomar cuidado em dirigir antes sem teste prévio, enfim. Ainda mais a gente que lida com um monte de tecnologia ao mesmo tempo, né? A gente fica muito ansioso, assim, fala, putz, cara, isso é muito novo, eu queria muito ter essa tecnologia, pegar ela na mão. Mas aí você vê uma pessoa que já está mexendo, aí você pega confiança com aquilo, tal, avalia se realmente faz sentido colocar ela. Enfim. Eu tenho uma certa relutância com algumas tecnologias, eu particularmente, né, trabalhando, porque assim, a gente visa a segurança, né? Então, Sim. assim, tem muitas tecnologias que aparecem pra gente, às vezes no e-mail assim, eu falo, pô, eu não imagina que eu vou usar isso, né? Imagina que eu vou colocar isso à prova. Então, o que eu estava tentando dizer é difícil convencer, né? Uma tecnologia nova, né? Esse processo assim, a tecnologia tem que ser muito boa para convencer, né? Por exemplo, no caso do LiveView, o LiveView teve que ser uma tecnologia muito boa para entrar no nosso âmbito aqui de jornalismo, de transmissão de evento completa, né? Eu acho que é esse tipo de coisa que a gente não... Talvez, se a gente tivesse aberto antes, né, a cabeça, talvez a gente estaria muito mais evoluído. Quando eu digo a gente, eu digo toda a comunidade, né, da parte técnica aqui, que a gente que trabalha com isso, talvez a gente estaria muito mais além, né? Porque, particularmente, eu também tem softwares que eu não dou oportunidade, né? Tem coisas, equipamentos que eu não dou oportunidade para me mostrar o real potencial dele, entendeu? Eu acho Sim. engraçado isso, acho... Jason, eu usarei uma frase de Vitor Hugo: nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Cada coisa tem seu tempo, não podemos perder o tempo. Inclusive, falando em tempo, a gente estourou de novo, né? Estouramos um monte, a gente tinha falado, vamos conversar durante 1 hora, o papo aqui foi bem longo, a gente acabou falando 1h15, o papo hoje foi eventos 100% remotos, né? Então, espero que a gente tenha conseguido explicar um pouco de como essa tecnologia está disponível para todo mundo. A Semana Futura agora é live, ela continua. Amanhã a gente tem amanhã é quinta, né? A gente tem um papo sobre os... Nossa, fugiu o que é o papo de amanhã. O que a gente vai falar amanhã, Fábio Eitelberg, você lembra? Eu esqueci. A gente falou hoje no começo. Eu lembro que o último dia é sobre conteúdos. Lembrei, amanhã varejo ao vivo. Varejo ao vivo. Gente, a gente está aqui no terceiro dia, já não lembro mais. Fábio, amanhã a gente se vê de novo, né? Sim, João, obrigado mais uma vez por estar comigo, obrigado Henrique, Jason, obrigado você que nos assistiu também.
E amanhã voltamos, então, falando de varejo. Tem muita coisa legal para falar. Adorei ouvir você, Jason. Sua participação foi incrível aqui dividindo a tua experiência, os jargões, né? Gostei muito, cara. Obrigado por estar com a gente. Não, obrigado a vocês. Poxa, eu aprendi muito, né? Eu me reinventei, assim, quando eu conheci a Belink lá, porque eu vinha de umas coisas 100% físicas, né? Eu não tinha essa vivência com um evento remoto, assim, da forma que eu tive a partir de 2018 ali em diante. E foi muito legal para mim, cara. Eu aceitei bem, né? Acabei até aceitando bem, assim, com os conselhos, os toques do Henrique ali, a visão do João, né? O Fábio sempre apoiando aquela segurança do Fábio, assim, passando pra gente do que a gente estava operando. E eu evoluí muito, né? Nesse processo aí da transmissão ao vivo. Eu fico muito feliz mesmo de fazer parte desse time aqui, que a gente vai ainda mais longe. Ô Chiarato, você hoje falou de NDA e SDA, e amanhã quais são as siglas que você traz pra gente? Amanhã você volta, né? Então, eu queria ver se tem férias amanhã. Chiarato, amanhã é dia de folga. Olha, Chiarato quer tirar folga. Chiarato, é semana, o futuro agora é lá. Sabe o que acontece? Eu tô brincando. Eu tô amando isso daqui, sabia? Eu tô olhando pro mestre falando, né, inclusive. Vou olhar para ele. O Chiarato passa. Ele fala que ele passa a madrugada testando, mas ele passa a madrugada construindo esses fluxogramas. Amanhã ele vai trazer um fluxograma de Pitágoras. Fiquem aí, não percam. Amanhã tem fluxograma de Pitágoras no futuro agora é live, né, Chiarato? Não, pior que não. Pior que eu tenho tudo. São todos de eventos que a gente já executou, né? E ficou guardado, e eu vou buscando e enviando um por dia. Mas enfim, vamos embora que tá tarde, né? As possibilidades, boa. As possibilidades aumentam amanhã, João. Amanhã, inclusive, se a gente furar, eu consigo te mandar o feed do que você quer acompanhar amanhã, né? Pós-live. Entendeu? Então amanhã vamos fazer o seguinte, amanhã a gente faz a abertura com glossário, porque feed é mais das palavras que a gente já está usando aqui. A gente já está tão à vontade na Semana Futura Agora é Live, que agora a gente usa expressões que a gente só usa dentro de casa. Amanhã é o seguinte, amanhã a gente abre com glossário, depois a gente fala sobre varejo ao vivo, e na sexta-feira a gente fala sobre outros conteúdos. Amanhã a gente recebe a Maia aqui para também estar com a gente no dia a dia. Jason vai estar lá na sala de controle. Gente, 10h20, uma hora e 20 aí de programa. Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, peraí que eu vou rodar a vinheta aqui. Roda a vinheta.